Romanos, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, vos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, e abra e ilumine os olhos do nosso coração. Somos gratos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na casa do Rodrigo, da Elaine. Que a tua palavra tome a proeminência no nosso coração. Fala conosco, Senhor. Somos carentes de ouvir a sua voz e pedimos a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai. Amém. Vocês, irmãos, já perceberam, nós estamos estudando Romanos, né? Então, da última vez, nós olhamos para os versículos 14 e 15. Nós falamos um pouco sobre o Evangelho, só que é interessante nós olharmos para os versículos 11, 12 e 13, que tem algo aqui muito surpreendente, que Paulo ele quer compartilhar o amor que ele tinha pela igreja. E a maneira e a forma com que Paulo via a igreja é às vezes espantoso para a gente, né? Porque muitas das vezes a gente vê a igreja como algo nosso, como alguma coisa que a gente quer, como um sentimento de possessão, como alguma coisa que a gente quer para a gente, né? E na verdade aqui a gente percebe que o coração de Paulo é um coração pastoral, é um coração amoroso, é um coração de cuidado, é um coração de acolhimento, né? É um coração de abraçar os irmãos. E Paulo, ele se lança aqui, a gente poderia usar essa expressão, nos braços dos irmãos de Roma. E ele diz assim, porque muito eu tenho um sentimento de vê-los. Por que Paulo queria ver a igreja? Porque Paulo não tinha ido lá ainda. Paulo nunca encontrou os irmãos de Roma. Então, qual é o sentimento de Paulo? Eu quero ir aí para conhecer os irmãos. Isso aqui é belo, né, irmãos? Porque aqui mostra justamente um sentimento de um servo do Senhor. O servo do Senhor, ele está preocupado com a igreja. O coração dele não está nas coisas que os irmãos podem dar para ele, que pode possibilitar para ele, que ele possa acarretar e buscar algo daquelas pessoas. Mas o sentimento de Paulo, eu acredito que deve ser o sentimento de cada um de nós. Qual é o sentimento de Paulo? Olha só, ele diz assim, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. O que é isso aqui? Na verdade, Paulo ele quer repartir. Isso aqui faz alusão àquilo que o Senhor falou, que mais bem-aventurado é dar do que receber. O que traz mais felicidade para o coração de quem cuida dos irmãos, da igreja do Senhor? É a gente repartir o que a gente tem. É isso que Paulo está dizendo. Olha, que desejo eu tenho no meu coração de pegar aquilo que eu recebi do Senhor no meu ministério e compartilhar com vocês. Tem algum preço? Tem que ser pago? Tem alguma coisa que possa ser dado? Não tem nada que você possa dar. Se você recebeu, se você quiser ir a Atos capítulo 20, tem uma parte interessante no ministério de Paulo. Depois de 30 anos seguindo o Senhor, Paulo ele mostra o seu coração não só para a igreja de Roma, mas 30 anos já de ministério, eu acredito que alguém chegou num grau que ele amadureceu, ele alcançou uma experiência. Alguém que conhece o Senhor tanto tempo, ele chegou a uma experiência. E Atos capítulo 20, versículo de número de
18 em diante, você vai ver o mesmo sentimento de Paulo de partilhar, de compartilhar. Só que aqui a gente vai ver como é que Paulo chegou a esse estágio de receber do Senhor e aquilo que recebeu, ele poder repartir com a igreja. Como que isso chegou ao coração de Paulo? Como que a gente chega a um sentimento que a gente vai encontrar os irmãos e o que nós recebemos do Senhor, nós não vamos cobrar pelo que recebemos. O que nós recebemos de graça, nós vamos servir os irmãos com a graça que Deus nos deu. Olha o versículo 18, diz assim: e quando se encontraram com Paulo, ele disse-lhes: vocês sabem como eu me comportei em todo o tempo no meio de vocês quando cheguei aqui na Ásia. E o 19, você vai ver um pouco do ministério de Paulo, esse repartir, esse compartilhar. Dá, versículo 19, dá alguma coisa que recebeu. Ele chama isso no versículo 19 de serviço ao Senhor. Servindo ao Senhor, primeiro, como que a gente parte o que nós recebemos com os irmãos? Olha só, Paulo vai dizer assim, com toda humildade. Você só pode partilhar o que você recebeu do Senhor com os outros se você for simples, se você for humilde, se seu coração não for um coração arrogante, um coração presunçoso, que você acha que você é superior aos outros. Não, irmãos. Lá em Romanos 1, que nós lemos o texto, quando Paulo diz, eu quis encontrar vocês porque eu quero compartilhar alguma coisa que eu recebi do Senhor no meu ministério. É porque Paulo, ele diz que ele era uma pessoa humilde. Então, se você é humilde, você não tem nenhuma presunção daquilo que você recebeu. Você não fica puxando louros para você, dizendo, olha, gente, se você vê o que eu tenho feito, servindo o Senhor, caminhando com o Senhor, olha, não, irmãos, é com toda humildade, ele diz assim, e com lágrimas. Servir o Senhor, primeiro, você tem que ser humilde. Segundo, você tem que chorar pelos irmãos. Como que você vai repartir alguma coisa se você não chora pelos irmãos? Você não clama ao Senhor pelas dificuldades que os irmãos têm passado. Esse é o coração pastoral, irmão. Quer saber se alguém pastoreia o outro, não é o quanto ele faz na obra do Senhor, é o quanto ele usa de humildade, quando ele usa de planto. E terceiro, Paulo diz, é o quanto ele é provado pelo Senhor. Então, repartir algo com a igreja tem 3 princípios. Primeiro, o servo do Senhor tem que ser humilde. Segundo, o servo do Senhor tem que chorar pelos irmãos. Terceiro, ele tem que enfrentar sofrimento. Não existe nenhum servo do Senhor que esteja passando nessa terra que não reparta algo com alguém se ele não passar por sofrimento. Você imagina que tudo que a gente faz, a gente recebe os louros e nunca vê a gente doente, nunca vê a gente com crise, com problema, com dificuldade. Isso não é ministério, irmãos. Você imagina que o ministro do evangelho, ele seja aquela pessoa que o quinhão que Deus deu a ele não tem a parte do sofrimento. Se você não sofre, como que você vai se compadecer dos outros? Como que você vai ajudar os outros espiritualmente? É isso que Paulo está falando lá em Romanos, capítulo 1, irmãos. Que ele aprendeu a repartir porque ele era humilde, ele era quebrantado e ele entendeu que os sofrimentos faziam parte do chamado do Senhor para a nossa vida. Então não temos aquele sentimento de arrogância, né? Olha, todo mundo sofre, mas eu sou intacto. Não, irmãos. Os sofrimentos que o Senhor produz na nossa vida, na nossa caminhada diária, é o Senhor apontando de fato para o seu coração que você é um servo do Senhor. Ah, não, mas ele sofre muito. Que ministério é esse? Que só fala de sofrimento, só fala de perda, só fala de doença, enfermidade. E aqui, se você for ver o texto, Paulo diz assim, é pelas ciladas dos judeus
que me sobrevieram. O que é isso aqui, irmãos? É que quando Paulo começou a servir o Senhor e repartir o dom que ele havia recebido do Senhor com a igreja, as pessoas ficaram enciumadas. As pessoas ficaram com ciúme dele. Mas como pode? Paulo visita as igrejas, está com os irmãos, está sempre junto com os irmãos. Começaram a levantar ciúme. E o que o ciúme causa? O ciúme traz um sentimento de possessão nas pessoas. E aqui alguns falaram assim, poxa, Paulo perseguia a igreja, Paulo matava os crentes. Agora Paulo prega o nome de Jesus, fala sobre o Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que fazer? Vamos criar uma cilada, vamos tentar matar Paulo. E na verdade, irmãos, isso aqui, se você for ver, trazia muito sofrimento para o ministério de Paulo. Mas olha o versículo 20, diz assim, o que Paulo fez em meio às provações e às ciladas dos judeus? Diz assim um texto, ele nunca deixou de anunciar qualquer coisa proveitosa e ensinar. Percebeu, irmão? Quanto mais humildade houver no seu coração, quanto mais sentimento de quebrantamento no seu coração, quanto mais sofrimento houver na sua vida por meio das ciladas que às vezes Satanás usa para levantar pessoas contra a nossa vida, Paulo diz aqui que ele não parou de cuidar dos irmãos, ensinando irmãos. Como? Publicamente. Paulo não fazia nada escondido numa casinha, no fundo de um quintal, escondido ali, ninguém sabia. Irmão, todo mundo sabia que Paulo ele gostava de partilhar com as pessoas o que ele havia recebido. Tudo que ele recebeu, está aqui o texto, ele partilhava publicamente, olha agora, e também aonde? De casa em casa. Amém, irmãos? Olha que beleza! O ministério tem duas partes. Se o Senhor nos chamou para servi-lo com humildade, com lágrimas, com sofrimento, aqui lindamente Paulo vai dizer que ele fazia uma coisa. Ele não deixava de ir na casa dos irmãos. Ele não deixava de visitar os irmãos. Como isso aqui é urgente, irmãos? Porque as pessoas acham que ser ministro do Senhor é alguém que está baseado só num grande ministério. Que ele vai lá, ele prega, as pessoas ouvem ele, mas aqui nós somos ensinados que Paulo compartilhava numa reunião grande, onde ele fazia aquilo que a gente chama de evangelismo. Você sabe o que é evangelismo, né? Você vai para uma reunião pública e você prega o evangelho e anuncia, Paulo diz no 21, testificando tanto a judeus como a gregos. O que é reunião pública de evangelismo? É pregar que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e receber fé da salvação em Jesus Cristo. Paulo fazia isso para todo mundo ouvir, e quem ouvia, ele ia nas casas das pessoas. Fazer o quê? Levar essa palavra para as pessoas. Então aqui, irmãos, fica muito claro para a gente que o ministério de Paulo, voltando para Romanos capítulo 1 que nós lemos, era um ministério de compartilhar o que ele havia recebido. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, voltando para Romanos 1:11, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Irmãos, vocês têm repartido com as pessoas? Têm compartilhado o que vocês têm recebido? O que o Senhor tem nos dado, a gente não pode pegar e guardar numa gaveta, irmãos. A maioria das pessoas pensam que quem tem que compartilhar é aquela pessoa, né, muito assim, conhecedora das Escrituras. Vai em 1 Pedro, capítulo 4, sobre esse assunto de compartilhar. O apóstolo Pedro tem o mesmo sentimento de Paulo. Capítulo 4, versículo de número 8.
10, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. É o mesmo resumo de Romanos capítulo 1, versículo 11. Quando Paulo diz, olha, eu queria ir aí, estar com vocês e compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor. Pedro, assim como Paulo, ele vê a mesma necessidade para os cristãos da sua época, irmãos. Como nós devemos reaprender a cuidar das pessoas. E esse versículo 10 de 1 Pedro 4 é a mesma coisa. Se você pegar lá, Atos que nós lemos 20, que Paulo fala, servindo ao Senhor, olha o que Pedro vai dizer. Servindo, ó, o quê? Uns aos outros, viu, irmãos? O que é servir, irmãos? Eu não sei se você perceberam quando você chegou aqui. Estão cansados, cuidaram dos filhos, fizeram, né, um monte de coisa. Rodrigo chegou cansado, correu, tomou banho. Você viu a preocupação dos irmãos? Você viu, irmão? Ir para fazer comida. Não poderia. Ah, vão vir aqui, né? Ouve um pouquinho da palavra, né? E tá tudo tranquilo. Mas, irmãos, aqui Pedro diz que a gente precisa servir os irmãos. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Se a gente entende que nós somos chamados para servir uns aos outros, nós seríamos, como Paulo diz lá em Atos capítulo 20, que ele era humilde, quebrantado e sofria pela igreja. E isso aqui é belo porque ele diz assim, servir uns aos outros, versículo 10, 1 Pedro 4,10 diz assim, cada um, a mesma coisa, se lembra lá de Paulo, Romanos 11, ele repartia o dom espiritual. Pedro vai dizer a mesma coisa, cada um sirva com o quê? Com o dom que você recebeu do Senhor, irmãos. Não tem crente de segunda classe, amém, irmãos? Não tem um crente que fica de lado na igreja. Não tem ninguém na igreja que não sirva. Todos os irmãos são úteis a Jesus Cristo, irmãos. Por isso não tem um sentimento que você é desprezado, que você é abandonado, que ninguém liga para você, que ninguém quer saber de você, irmãos. Está aqui diante de nós a palavra do Senhor. Pedro está dizendo, sirva com um dom que você recebeu do Senhor. Mas como que se serve? É assim, ó, como mordomos. É mordomos, irmão. Nós, na igreja, nós não somos pessoas especiais. Que as pessoas vêm nos servir, irmãos. Eu vou falar o que eu sou para vocês. Eu sou um mordomo, amém? Por isso que eu não tenho nenhum sentimento que você me dê qualquer título antes do meu nome. Se quiser me chamar de irmão, de pastor, do que você quiser, irmão. Mas a minha função é aquela do Rodrigo. Pega o alimento na geladeira, tempera o alimento, bota na panela, dá tempero, dá sabor e faz o que daqui a pouquinho que a gente vai comer? Uma comidinha quentinha, saborosa, sabe por quê? Rodrigo é mordomo, amém, irmãos? Mordomo, o nosso chamado está aqui. Nós estamos lendo a Bíblia, irmãos. É o mesmo sentimento de Romanos 1,11. Paulo diz, eu quero encontrar vocês para me repartir a mordomia, o ministério que eu recebi de Jesus Cristo. Esse negócio que a gente fica esperando para ser aplaudido, irmãos. O Senhor nos livre disso. Que a gente sejamos como a Dilceia, que vai para a panela e prepara a comida e faz a comida, irmãos. Como a Mara, que já nos recebeu várias vezes, vocês que têm nos recebido. Estou indo para Miguel Pereira, sexta, sábado e domingo. Todos os irmãos que eu tenho andado, eu tenho ensinado isso aqui. Nós não somos estrelas da igreja, nós somos servos dos irmãos. Olha só que lindo, Pedro vai dizer assim, é da mordomia
da multiforme graça de Deus. O que é isso aqui? Essa palavra multiforme tem um sentido de uma coxa de retalho. Quem que teve avó? Você se lembra? Quando a avó chegava perto do frio, as nossas avós falavam assim, vou fazer uma coxa quentinha para você. E a gente sabe que naquele tempo, nem todo lar tinha uma avó rica, né? Então ela pegava retalho, ia colocando, aí tinha partezinha verde, azul, cor de abóbora, marrom. Daqui a pouquinho você tinha uma coxa grande. Eu tive isso, irmãos. Quentinha, e você ficava nesse frio que tá bem agasalhadinho. Vou te falar isso que Pedro está dizendo. O ministério que eu tenho, você tem, todos os crentes têm, é como uma grande coxa de retalho muito colorida. Então tem irmãos que tem uma cor azul. Você já viu o irmão que tem uma cor azul? Você chega perto dele, ele te leva para o céu. Você fala, caramba, parece que eu estou no céu quando esse cara abre a boca. Tem outros irmãos que nessa coxa de retalho ele é vermelho. Então, quando chega perto dele, com aquela consciência de pecado, de impureza, ele te leva para a cruz. Ele tem aquele ministério de te apontar para Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer com esse versículo 10 aqui? Que cada irmão na igreja tem um ministério, mas cada ministério de cada irmão é para completar um ao outro. Amém, irmãos? Não tem uma classe especial de grandes pregadores, de grandes mensageiros. Todos nós recebemos o dom da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, sirva, amém? Que seu coração seja de servir ao Senhor. Não espere receber, amém? O que a igreja tem nos ensinado nesses últimos 30 anos, irmãos? As pessoas ensinam assim, vem, senta no banco, pega o cartãozinho do dízimo, bota o dinheiro ali e participa do culto segunda, quarta. Irmãos, não tenho nada contra isso. Mas o ministério é esse aqui. Pedro vai dizer assim no versículo 11. Ó, se alguém fale, se alguém ministra a palavra, fala como alguém que é um profeta de Deus. Então o ministério, uns vão ter o dom da palavra, outros não. Você acha que todo mundo que está aqui tem um dom da palavra? Não. Mas todos os irmãos podem ler a Bíblia e em qualquer lugar que estiver, abrir a Bíblia, se a Bíblia estiver nele, ele pode falar a palavra. Amém, irmão? Não precisa ligar para o pastor para falar assim, pastor, qual é o livro que eu vou ler aqui? Não, irmãos. Se Deus te deu um dom espiritual, use, amém? Use. Pedro diz aqui, fale a palavra de... Olha agora. Se alguém serve diáconos e diaconisas, é dom, irmãos. Você acha que todo mundo que você chega na casa dele está na panela fazendo comida? Isso é dom, irmãos. Você acha que todo mundo chegar na casa tem comida pronta? Tem? Nós já fomos em lugares que a pessoa mesmo confessa que não tem dom. Porque está aqui, se alguém é diácono, Pedro está dizendo, faça com a força que Deus supre. Então, na igreja tem primeiro o ministério da palavra. Ele abre a porta, ele leva você para entender a palavra de Deus. Segundo ministério, Pedro diz que é o ministério do diaconato na igreja, irmão. Tem irmãos que você fica surpreso com ele. Você não precisa falar. Se tiver alguém passando necessidade, ele cria um grupo, ele vai, ele procura. Eu não tenho esse dom. Meu dom é esse aqui. Você não vai ver eu fazendo nada além disso. Vou cuidar dos pobres, prego evangelho, mas dom é dom. Amém, irmãos? Dom, não, você não vai num seminário para aprender o dom da palavra, nem o dom de diácono. Amém? É tipo, existe seminário para ser pai? Não. Existe seminário para ser mãe? Nasceu o filho, você tem que cuidar.
trocar fralda, dar papinha, cuidar, abraçar, acalentar, irmãos. É isso que Pedro está dizendo. Para que a gente tem ministério? É para que Deus seja glorificado em todas as coisas por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que Romanos 1,11 Paulo está dizendo. Tem um ministério, use, compartilha, ajuda, acompanha, ora, interceda, vai lá, cuida. Não precisa de alguém atrás de você. Não, irmãos. Não sei se já percebeu. Eu não ligo para ninguém, não falo nada com ninguém, porque eu entendo, se Deus te chamou, Deus tem que te colocar no lugar que Ele quer que você sirva. Amém? Você imagina você ficar lá do seu trabalho, Rodrigo, para Elaine. Elaine, você fez isso? Elaine, você fez aquilo? O papel dela é de mulher do lar. Tem que cuidar das filhas, tem que fazer comida. Ela sabe, imagina que o Rodrigo fica, irmãos. Você sabia que tem muita gente assim na igreja? Você fez isso? Você fez aquilo? Irmãos, Paulo ele não exigia nada dos irmãos. Romanos 1,11, porque muito eu quero ver vocês para repartir. Para quê? Vírgula. Para que vocês sejam firmados. Sabe por que a gente tem que cuidar dos irmãos? Para os irmãos ficar firmes. Não é para a gente manipular os irmãos. Não sei se você já viu. Quem está me acompanhando aqui nesses 7, 8 meses, eu não tenho controle de nenhum irmão. Tenho, irmão? Tenho? Ligo para todo mundo? Vai para Angra e pergunta quantas vezes. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano sem que eu tenha quase direito à comunhão com Angra do Reis. Não manipula. Eu entendo que ministério é dado aos membros da igreja local e cada membro serve com o ministério que Deus deu a ele, amém? O meu ministério é um, do Derek é outro, amém? Do Rodrigo é outro, da Elaine é outro. O que o nosso ministério faz? Ele nos fortalece, olha o 12. Isto é, para que em vossa companhia, Paulo diz, olha, o que eu recebi, eu quero voltar aí, quero andar com vocês. Eu quero comer na casa. O que é ser companheiro, irmãos? Fala o que é ser companheiro. Companhia. O que é ser companhia? Eu saio mais cedo, fui para casa dele tomar um cafezinho. Descobri da situação da irmã. A semana a gente ora e vamos lá ver. Cheguei lá, para minha surpresa, a Mara estava lá. Porque Paulo está dizendo que ministério, olha o que ele vai dizer, vírgula, é reciprocamente. Você compartilha comigo, eu compartilho contigo, irmão. Se ministério é eu sozinho, a igreja é minha, o ministério é meu, os membros da igreja local são meu, o dinheiro da igreja é meu, o carro é meu, tudo é meu. Já viu isso? Quando ele cai, ele leva tudo. Já viram isso, né? O cara escorregou. Eu estava numa reunião São Gonçalo, e o irmão não tinha essa visão. Ele dizia que tinha visto a igreja, o corpo de Cristo. Pisamos no calo dele, ele era do ministério. Chegamos na reunião de São Gonçalo, irmão. A gente tinha um local de reunião. Estava tudo trancado. Você imagina, a gente tem vindo aqui às quarta-feiras para reunir, aí Derek dá um negócio aí com o Gil, com o Rodrigo e com outros irmãos. A gente chega aqui, o portão está trancado. Ué? Nós chegamos para reunir. Aí o irmão ligou. Fulano, nós estamos aqui, cadê a chave? Ele falou, não, a igreja é minha. Você sabe de que eu estou falando? A igreja é minha. Até então, eu não sabia que a gente tinha igreja. Eu não sabia que eu tinha morrido pela igreja. Eu não morri não, irmão. Atos 20 e 28, Paulo diz assim,
A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Vocês não são meus, amém? Ninguém aqui pertence ao meu ministério, senão vocês seriam meus. Vestiriam minha camisa, teria a carteira da minha igreja, irmão. Nós somos companheiros que repartimos reciprocamente, ó, vos confortemos por intermédio da fé mútua. O que é fé mútua, irmãos? É a fé que a Jaqueline tem, a experiência que ela está tendo dos sofrimentos que ela está passando agora. Você acha que Jaqueline não tem algo para compartilhar com alguém que vai passar pelo mesmo sofrimento dela? Aquele sofrimento que a gente pegou você quando a gente conheceu, você não tem algo para falar do Senhor do que você passou? Irmãos, a fé não está sobre um grupo seleto, amém? A fé é mútua, a fé é para ser compartilhada. Por isso que é interessante, você já percebeu quando você pega os 4 evangelhos, quando Jesus vai passando e tinha enfermo, cego, coxo, e Jesus tinha um dom da cura. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus enfermo, Jaqueline, agora Jesus chega para ela, Jaqueline, o que você quer que eu te faça? Não parece brincadeira? Ela tá com enfermidade, irmão. O que ela quer? Quer cura. E Jesus falava assim, o que eu te faça? Porque Jesus, ele gostava de transformar a fé mútua. Saber o que estava no coração das pessoas. O que quer que eu te faça? O cego está diante do... Imagina, o cara tá assim, ó. Não vê? Já viu o cego com o olho branquinho? O cara tá cego. O que quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Jesus usava qual expressão? Vai o quê? A tua fé te salvou. Era por isso que Jesus, por causa da fé mútua, a experiência que a gente tem com o Senhor é para ser compartilhada. É por isso que a enfermidade da Jaqueline não dá no poste. A sua enfermidade não pode dar no poste. Nossas dificuldades, nossos problemas, nossas mazelas não vão dar no poste. Porque é aí que o Senhor faz com que a gente compartilhe a nossa fé. Paulo diz assim, a fé mútua, vossa, da igreja e minha. Quando Paulo... Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Eu estou indo para Miguel Pereira sexta-feira. Você acha que eu chego lá pregando? Quanta coisa os irmãos estão experimentando nesses meses que a gente não se vê, irmão. Então tem fé que é deles. Experiência, cura, libertação, milagre, prodígio. O que o Senhor está fazendo. Então, irmãos, aqui está diante de nós aquilo que a igreja precisa reaprender, que é o amor do Senhor através de cada um dos membros da igreja, pelas experiências que eles têm vivido, irmão. Olha, Paulo vai, versículo 13 que a gente está terminando. Ele diz assim, porque eu não quero, irmãos, isso aqui é lindo, irmãos, que vocês ignorem que muitas vezes eu quis estar com vocês. Quem que impedia Paulo de ir lá? Claro, Deus às vezes não deixava ele ir, mas muito sofrimento. Não sei se você sabe, Paulo tinha problema de visão. Ele até orou 3 vezes, né? Alguns dizem que é o espinho na carne de Paulo. Paulo não enxergava direito. É igual eu. Tirei o óculos, é o meu espinho na carne. Só vejo o vulto, irmão. Mas botei o óculos, estou curado. E Paulo, ele entendeu, irmãos, que os sofrimentos eram ganhos para o ministério dele. E aqui ele está dizendo para a igreja de Roma, muitas vezes eu quis estar com vocês no que tenho sido impedido até agora. Então ele não conseguia ir. Então vou te dizer uma coisa, tem coisas que o Senhor não vai fazer por meio do nosso ministério aqui. Eu, pessoalmente, que desejo que eu tenho de ver, nós temos um grupo de irmãos em Aracaju.
que os irmãos chamam, ó, da gente ir lá ver os irmãos. Nunca consegui ir. Nunca, irmãos, tem coisas que o Senhor não vai fazer nessa vida. Amém? Tem coisas que tá fora do nosso domínio, da nossa realização, daquilo que a gente quer que o Senhor faça. Entenda, irmãos, o Senhor não é apressado igual a gente, amém? Não é igual essa panela. Tudo temporarizado, cronometrado o momento, a luz, né, laranja, a luz verde. Não, irmãos. O tempo de Deus, você quer entender como que Deus age? Vai em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 3. Achou aí? Eclesiastes, capítulo 3. Acho que é 3, né? Aqui, Salomão vai mostrar que tem um tempo que não é o nosso. E às vezes a gente não entende, né, como a maneira e o modo do plano de Deus acontece. Paulo não queria ver Roma. Por que Deus não deixou Paulo ir a Roma, irmão? Porque Deus não queria que ele fosse. Então tem coisas que estão dentro do tempo de Deus. E aqui Salomão vai dizer assim, capítulo 3, versículo 1 a 8. Você vai entender que tem coisas que Deus vai fazer e tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que Deus vai aprovar e tem coisas que Deus vai desaprovar. É assim, ó. Salomão diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo plano debaixo do céu. Aqui debaixo do céu, deixa eu te falar uma coisa. Assim como Paulo, lá em Romanos 1,13, você vai ter que esperar. Você vai ter que sentar. Você vai ter que se acalmar. Você vai ter que esperar ali na solidão, irmãos. Mas como que é esse tempo? Ó, versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, irmão. Você sabia que até a sua morte está dentro do plano de Deus? Ninguém morre antes da época, irmão. E ninguém morre depois da época. Tem um tempo que você nasce, você vive, cria seus filhos, cresce espiritualmente, vive a vida cristã e o Senhor te chama. Ó, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Até aquilo que você constrói, tem um tempo que Deus fala assim, ó, não é hora. Deixa isso para lá e vai para outro caminho. Ele continua, 3, tempo de matar, ó, Jaqueline, e tempo de ser curado, amém, irmãos? Há tempo de ser curado, irmãos. As pessoas acham que Deus cura toda hora. Deus cura ou não cura? Cura. Mas Deus não curou Paulo. Você sabia disso? Paulo nunca foi curado da cegueira. Ele orou 3 vezes, Senhor, tira o espinho da minha carne. O Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E tem crente hoje brigando por Deus porque acha que é o tempo de Deus curá-lo. Mas tem tempo que Deus cura e tem pessoas que Deus não cura. Recebi uma notícia de um servo do Senhor que dormiu hoje no Senhor. Um servo muito usado pelo Senhor no Brasil. Começou a ter uma tosse seca, foi no médico, descobriu um câncer no pulmão. Ele lançou uma plataforma chamada A Cultura do Reino. Evangelho central, palavra de Deus. 42 anos.
Ele postou lá que estava com câncer, durou 1 semana. Por que o Senhor não cura um servo desse? Porque é tempo de curar, irmãos. E há tempo de morrer, amém? Você está pensando que você nasceu para ser eterno? Você é eterno porque creu em Jesus, amém? A vida é eterna, mas a morte é preeminente. E Salomão continua: tempo de derrubar, tempo de edificar. Versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de se alegrar. Tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, abraçar, ó. E tem tempo até de deixar de abraçar. Tem gente que gosta de abraçar, né? Mas tem tempo que o Senhor não quer que você abrace. Tem um tempo de solidão, irmãos. Tem um tempo de abandono, tem um tempo de deserto. Você acha que é tempo de rir a vida toda? Deve ficar rindo a vida toda? Salomão diz: tempo de buscar, tempo de perder. Olha só, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Olha agora isso aqui. Isso aqui é o problema da igreja. A igreja acha que tem que ficar falando. Todo mundo vai falando. Tem tempo de estar calado. Somente para as irmãs, né? Mulher gosta de falar, né? Mas tem tempo, irmãos, que homens, mulheres e crianças, tem tempo que a gente tem que ficar quieto, irmão. Tem tempo que você tem que ficar diante do Senhor. E Salomão diz: tempo de falar. Olha o 8 terminando: tempo de amar, tempo de brigar, tempo de fazer guerra e tempo de paz. Romanos 1,13. Porque eu não quero, irmãos, que dentro do meu tempo eu queria ver vocês, mas o tempo de Deus não deixou que o meu tempo se encontrasse com o tempo dele, então eu nunca fui a Roma. Porque tem um tempo de Deus para conseguir igualmente algum fruto, como também entre as nações. O que Paulo está dizendo? Eu queria ver o que o Senhor está fazendo aí no meio de vocês. Mas o tempo de Deus não é o meu. Eclesiastes 3. Então, irmãos, às vezes o tempo do Senhor não é o nosso, amém? Então que a gente descanse. Então tem muita coisa que o Senhor está fazendo que Ele não vai deixar você ir lá, que Ele não vai deixar você ver. Vou te dizer uma coisa. Tem coisas que as pessoas vão ver depois da sua morte. Você sabia disso? Tem pessoas por quem você ora há 20, 30 anos que vão se converter depois que você morrer. Eu sou resultado disso, irmão. Muitas pessoas que oraram para ver eu pregando, morreram. Então, irmãos, vamos descansar no tempo do Senhor, amém? Mas vamos amar as pessoas. Como Romanos 1:11 Paulo diz, né? Vamos repartir, vamos usar nosso ministério. Se é da palavra, usa a palavra. Se é do diaconato, da diaconia, usa a diaconia. Sirva, seja um mordomo, usa o dom que Deus te deu. Mas não fica afobado, né? A gente fica afobado. Aí se as pessoas não vierem, irmão, nós não estamos preocupados com quantas pessoas vierem. Isso aqui você não tem a noção de quantas pessoas são alcançadas por isso aqui. Na África. Meu canal alcança pessoas na África, na Bélgica, na Austrália, na Oceania. Eu não tenho dinheiro, senão eu estaria viajando o mundo todo. Mas nós entendemos que o nosso chamado é para amar os irmãos. O título dessa mensagem é assim: Paulo amava os irmãos, amava a igreja. Então vamos permanecer nisso, amém? Vamos amar, orar pelas pessoas, se consagrar por elas, né? E se entregar pelas pessoas. Às vezes a gente acha que, mas a sala não está cheia, irmãos. Eu já preguei para 15 mil, eu já preguei para 30 mil. Mas às vezes é tempo de 3, 4, 5, né? Às vezes é tempo para 300. É que o Senhor nos dê graça, né? Para a gente suportar e continuar no ministério, amém? Então não fique afobado, preocupado, entendeu, irmãos? A gente quer ver o fruto, mas o fruto do versículo 13
não é necessariamente quantidade. Fruto para Paulo, no versículo 13, é qualidade. Hoje eu fui no sacolão, você olha assim, você fala, caramba, que fruto bonito. Quando você vai pegando, não tem muito fruto, viu? Tá cheio. Mas o que tinha de laranja estragada, abacaxi ruim, manga ruim, então nem sempre o fruto que está ali é um bom fruto. Mas qual é o fruto? Não é a quantidade que Deus busca, é a qualidade do fruto, né? Às vezes você pode estar aqui na mangueira, que tem mangueira, né? Às vezes você pode, caramba, tá cheio, quando começar a cair tudo estragado. Então o que o Senhor busca não é quantidade, irmão, esqueça isso. O que o Senhor busca é a qualidade da espiritualidade que o Senhor tem dado para vocês. Vocês têm lido a Bíblia? É isso que o Senhor busca. Isso é fruto. Você tem orado? Isso é fruto. Tem reunido? Isso é fruto. Te louvamos nessa noite. Agradecidos a Ti, Senhor, pelo coração de Paulo. Nos dá um coração igual ao de Paulo, Senhor. Não queremos ser presunçosos no ministério, na igreja. Nós queremos ser humildes como Paulo, simples, Senhor, no nosso coração. Mas também queremos ser quebrantados, Senhor. Queremos estar diante dos Seus pés a cada manhã, Senhor, a cada momento, entregando a vida dos irmãos na igreja. Senhor, nessa noite lembramos da Jaqueline que está aqui. Queremos que o Senhor é o Deus que opera sinais e maravilhas ainda, Senhor. Queremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Tomamos a sua palavra de Isaías 53, que diz que o castigo que nos traz a paz, Senhor, estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Queremos que o Senhor não mudou, Senhor, que o Senhor ainda tem a cura para a sua igreja, Senhor. Por isso pedimos a cura para Jaqueline nessa noite. Restaura a sua filha, Senhor. Entra no seu ser, em cada parte. Cremos que o Senhor pode intervir sobrenaturalmente, mas também pode usar a mão dos médicos. O Senhor use a maneira sobrenatural e também interceda no coração dos médicos. Faz com que cada exame, cada lugar, Senhor, que sejam aprovados para que ela possa ser tratada e restaurada, porque ela é muito útil para o Senhor e para nós, Senhor. Por isso, cuida da Jaqueline. Toma o seu coração, sua vida, seus sentimentos, porque entendemos que tudo está debaixo da sua providência, Senhor. Como a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso oramos nessa noite, Senhor, pedindo a sua graça que fique conosco e nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.